Vamos então àquela nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras com o economista e professor universitário, professor Lucas Sorgato. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Salário mínimo, é para ser mínimo mesmo, professor. E, bom, as palavras do ministro Paulo Guedes de desindexar, pelo menos da inflação. Ou seja, ele não disse que garantia o mínimo a inflação, mas disse que poderia ser mais. Não ficou muito claro, professor? Exatamente. Qual foi o comentário feito pelo Paulo Guedes? Ele tem uma tratativa, uma lógica de desindexar, de tirar todas as formas que sejam de gatilhos da economia, tá? Por que isso? Lá atrás, principalmente quando a gente estava nas décadas, final de 80, 90, o Brasil passou a ter várias indexações de preços. E isso automaticamente gerava um gatilho inflacionário, uma pressão inflacionária. Tá? Bom, isso daí, Elias, já ficou para trás. A lógica que foi constituída a partir de 2003, salvo engano, de você fazer o reajuste do salário mínimo atrelado à inflação, mais o PIB, até então era assim inicialmente, gerava então uma reposição salarial, mais um ganho real para o trabalhador. Isso daí permaneceu até o momento que o Brasil começou a ter uma crise econômica, ou começou a ter uma crise global lá em 2008, 2009, e o PIB sendo negativo, evidentemente você não deu um reajuste negativo, né? Então você permaneceu só a inflação. Desde então você começou então a ter um reajuste que era no mínimo a inflação. Pela lei. A lei ela diz, olha, o IPCA dos últimos 2 meses mais o PIB. Começou, então, retirando o PIB, então você não deu mais crescimento real, mas tem garantido, então, ao mínimo, a reposição salarial, que é a inflação. Então, o Paulo Guedes, ele disse o seguinte, olha, vamos desindexar, vai tirar isso, tá? E depois, ele pegou e deu uma outra declaração dizendo, olha, pessoal, a gente vai desindexar, mas a gente vai garantir, no mínimo, a inflação. Olha, se você está desindexando e garantir o mínimo a inflação, você não mudou em nada, você não fez nada, tá? Então, para que fazer essa alteração? Então, para que fazer essa declaração se você não está mudando em nada? Não tem lógica, não tem cabimento, Elias. Então, o principal sentido, na verdade, é a gente pensar, imaginar e olhar o seguinte, o que é que vai ser bom para a economia? Isso que ele está declarando talvez não seja bom para a economia, tá? Só está gerando mais confusão. Se só está gerando mais confusão, Elias, é algo que tem que ser descartado. A verdade é essa, tá? Eu acho que então, que o ministro ele não soube expressar, ou então, o que ele está querendo, na verdade, não é garantir o mínimo, tá? É dizer o seguinte, pessoal, o salário vai ter reajuste que pode ser maior ou menor do que a inflação, a depender da situação fiscal do país. Eu acho que é isso que ele quis dizer, mas não soube dizer naquele momento. De toda sorte, o nosso salário já é mais mínimo do que deveria. E é extremamente ruim, inclusive para a própria economia, não é, professor? Porque quem ganha salários baixos aqui no país investe todo, 100% desse ganho no consumo. E é no consumo que o país arrecada. Não só faz com que a roda gire, mas boa parte desse recurso, desse dinheiro, termina voltando aos cofres públicos. Exatamente. Primeira coisa que a gente tem que ver, o que é que o salário mínimo é? Se a gente for pegar aquele salário mínimo colocado na Constituição, né, que ele tem que garantir saúde, lazer, educação, sobrevivência, enfim, o DIEESE ele faz um cálculo. Ele diz que o salário mínimo teria que ser pelo menos R$ 6.500 para garantir tudo aquilo que está na Constituição, Elias. Bom, é um valor que, se a gente pensar hoje, é expressivo, tá?
pode ser que a gente não consiga ter todas as empresas pagando isso, ou que isso então gere um aumento nos custos de produção, nos custos evidentemente salariais, e isso daí teria todo um outro processo na economia. Enfim, então se for para garantir o mínimo que está ali dentro da Constituição, o valor seria mais ou menos esse de 6.500. A gente tem hoje então 1.212, né? Basicamente aí 5 vezes e meia menor do que o Diese calcularia, e você tem um aumento de preços relativos, principalmente para a população mais carente, que dificulta um pouco a sobrevivência em si. Então são pontos que têm que ser muito bem analisados, tá? Agora, professor Lucas Sorgato, tem muita gente fazendo comparações da economia brasileira com a economia argentina. E principalmente no que diz respeito aos juros. Juros nominais, nós estamos numa condição X, juros reais. Essa condição talvez não seja tão vantajosa quanto a que a Argentina se encontra no momento, mesmo aí com o processo inflacionário por lá muito alto, e cada um com as suas características, naturalmente, de poder de recuperação ou não. Mas quando se faz essas comparações, Brasil e Argentina, sob o ponto de vista econômico, é uma comparação justa? Olha, Elias, comparação justa é algo difícil da gente colocar, tá? Você falou um ponto interessante. Deixa eu explicar para alguém. O que são juros reais, o que são juros nominais? O Brasil, historicamente, Elias, quando a gente diz historicamente, pegamos os últimos 20 anos, 25 anos, ele liderou pelo menos 75% do tempo a comparação de juros reais, tá? A gente considera, então, juros real a redução do juros nominal pela inflação. Então, se você pegar a nossa Selic, que é a base, 13,5, menos a projeção da inflação oficial do governo para o ano de 2022, a gente disse que o Brasil teria a maior taxa de juros real do mundo, de novo, tá? Então, o Brasil em primeiro lugar, com 8,22, o México em sequência, depois a Colômbia, depois o Chile, Indonésia, e a Argentina, ela só aparece em sétimo. Bom, mas, Lucas, a Argentina, em termos de inflação, ela está com uma inflação de 75%, em juros nominal, ela está com juros nominal de 75% ao ano. O do Brasil, 13,75%. A Argentina, 75%, tá? Só que a inflação lá na Argentina, ela também está muito alta, Elias. Está uma inflação estimada em 73% ao ano. Então, quando você desconta, você até pensa, Lucas, o juros real no Brasil é maior, então o Brasil está pior. Não, não é bem assim, Elias, porque a taxa de juros, ela segue uma lógica diretamente proporcional à inflação. Se eu tenho uma inflação tão alta, com uma taxa de juros nominal tão alta, o meu empresário, ele não consegue tomar decisão tão fácil. Imagina, você vai montar um negócio, tá? Você chega lá no banco, o meu empresário, ele não entende o que é juros nominal, o que é juros real. Ele entende o que é taxa de juros. Então, ele está ali pensando em 75% ao ano. Ele vai pegar um empréstimo hoje de 100 mil reais e ele vai pagar daqui a 5 anos 1 milhão. É muito grande, Elias. Tá? Então, ele não vai pegar, ele não vai tomar decisão. Ele não vai entender o seguinte, olha, mas, na verdade, desses 900 mil que você está pagando, 800 mil equivale à inflação. Não, ele não entende isso. Tá? Então, a economia fica muito mais prejudicada quando você tem distorções nominais tão grandes, que é o que acontece com a Argentina hoje, e não acontece com o Brasil. A previsibilidade fica muito ruim. Então, no Brasil, a gente paga uma taxa mais alta, mas você tem previsão, é o que você não tem nesses outros países. E tem uma outra comparação que se faz muito hoje, Brasil e Argentina, que é da elevação do nível de pobreza. Então, o Brasil, pegando 10 anos, em 2012 para 2022, a gente saiu de uma taxa de 24% da população considerada pobre
e passamos para 30%, houve um crescimento. Mas a Argentina, ela saiu de 6% de população pobre para 36%. Então você teve um aumento aí de 30 pontos percentuais. De fato, é algo extremamente significativo e que mostra a fragilidade da economia argentina em relação à nossa. Tanto no aumento da quantidade de pessoas pobres, da inflação, quanto na dificuldade de se fazer negócios por conta de uma taxa de juros nominal tão elevada. Muito bem, professor Lucas Surgato. Para que as pessoas possam compreender um pouco maior. Pobres existem em todos os lugares do mundo. Tem sempre uma fatia da sociedade que recebe um pouco menos. Mas a pobreza não é sinônimo de miséria, de falta de coisas elementares, como será que eu vou comer hoje? Ou será que eu poderei comer amanhã? Será que hoje eu poderei fazer 3 refeições, ou só 2, ou só uma, ou nenhuma? Essas coisas que precisam ficar muito claras. A distribuição de renda no Brasil ainda é o grande desafio para que a gente possa começar, iniciar a discutir justiça social. Professor Lucas Surgato, mais uma vez foi um grande prazer tê-lo conosco. Um ótimo dia, excelente final de semana, boa votação. Muito obrigado, Elias. Bom final de semana para você e todos os ouvintes. Obrigado, professor Lucas Surgato, economista, professor universitário, está conosco todas as sextas-feiras.